essa é a tela compartilhada que vocês devem estar vendo aí, certo? Certo. Bom, essa aula, como eu disse, ela é uma aula também pequena, não é uma aula grande, só que é uma aula que tem vários conceitos novos, que nem a aula passada. Na verdade, que nem as últimas aulas que a gente está dando para vocês. Conceitos que talvez vocês não estejam tão familiarizados. Então, é preciso prestar um pouco de atenção, ou bastante atenção, para poder acompanhar. Tá? Esse rol de perguntas que a gente faz, que está aqui, são as perguntas que a gente faz quando a gente está perante um paciente ou uma situação, né? Situação de um agravo da saúde da população ou de um paciente fixo, né? Paciente único. Ele está mostrando algumas coisas, né? Esse paciente está mostrando alguns sinais e sintomas, né? Ou, por exemplo, uma doença que ocorre na população mostra alguns sinais e sintomas também, né? Pode dizer assim, e a gente faz essas perguntas, né? Isso que está acontecendo é diferente de outras coisas, né? Diferente daquilo que eu já conheço. Isso aqui que está acontecendo é igual àquilo que eu já sei, né? Há uma correlação entre uma coisa e outra, né? Há uma associação, existe causalidade de uma coisa ou outra. Quer dizer, isso que está acontecendo aqui, né? Causa, né, uma outra situação. Isso que está acontecendo aqui não causa, mas pelo contrário, protege contra uma situação. Isso que eu estou dando agora é tão bom como aquilo que ele estava tomando, né? Ou para resolver essa situação, essa minha postura, essa minha atitude é melhor do que aquela que eu estava fazendo antes, né? Esse medicamento é melhor, é pior? Essas são as perguntas que a gente faz, tá? Respondendo essas perguntas, a gente tem é baseado nisso que a gente faz o chamado de epidemiologia clínica. Na primeira aula, na aula passada, né, nós falamos dos conceitos de epidemiologia clínica, eu falei do diagnóstico, né, da questão dos testes diagnósticos. Tá? Então, sensibilidade, especificidade, valor preditivo, tudo aquilo que a gente viu na aula passada está relacionado com o que a gente chama de diagnóstico. E algumas dessas perguntas respondem aquilo que nós falamos. E nós vamos responder outras perguntas hoje, né? Principalmente naquilo que a gente convencionou chamar na epidemiologia clínica dos setores de prognóstico e tratamento, né? A epidemiologia clínica tem esse rol, essa tríade, né? Ela procura avaliar epidemiologicamente, com medidas epidemiológicas, né? Com instrumentos epidemiológicos, da metodologia epidemiológica, diagnóstico de uma situação ou de uma doença, né? Então, através de testes sorológicos ou através de sintomas e sinais, coisas desse tipo, e também prognóstico e tratamento. Nós juntamos a última aula prognóstico e tratamento porque é mais simples, né? Fica mais encurtado, não fica muito grande. Então, por exemplo, começando então com um enunciado. Um estudo mostrando, esses dados são todos fictícios, tá? Um estudo mostrando 7.226 mulheres, mostrou que 586 delas deram à luz a criança com baixo peso. Né? Dessas, 275 eram fumantes. O restante, 6.640, deu à luz a crianças com peso normal. Dentre essas que nasceram com peso normal, 2.144 eram fumantes. Afinal de contas, existe um risco de uma mãe fumante dar à luz a uma criança de baixo peso, né? Por esses dados aqui, eu posso chegar a essa conclusão. Eu tinha 7.200 mulheres, né? Tinham 580 delas, um pouco mais de 580, deram luz com criança com baixo peso. Um grupo dessas pessoas que tinham criança com baixo peso fumavam. Um outro grupo de pessoas que tinham criança com peso normal também fumavam. Afinal de contas, qual é o peso que o tabagismo, né, o ato de fumar na gestante, vai promover no alto peso, na criança com baixo peso? É isso que a gente vai tentar ver. Então, se a gente colocar naquela tabelinha 2x2, vamos voltar naquela tabelinha do diagnóstico, né? Eu falei para vocês que a gente usa muito essa tabelinha de duas entradas, né? Então, eu coloco aqui baixo peso ao nascer como se fosse a doença.
né, na tabelinha do diagnóstico. Então, sim ou não, a linha do total, e a mãe, se a mãe é fumante ou não fumante, ou como se fosse, por exemplo, o resultado do diagnóstico, do exame, né? Exame positivo ou negativo. Então, a mãe é fumante ou não fumante. Aqui é fator de risco. Fator de risco fumante, fator de risco não fumante. Dos 7.226 mulheres que a gente testou, 586 tinham baixo peso e 6.640 não tinham baixo peso. Das que tinham baixo peso, 275 fumavam. Das que não tinham baixo peso, 2.100 fumavam. Então, como é que eu calculo isso, né? Existe uma relação de criança que nasceu com baixo peso, com hábito da mãe fumar? É o que nós vamos ver hoje na questão do prognóstico e tratamento. Então, é sempre uma questão de... A gente trabalha nessa questão, tanto do diagnóstico quanto do prognóstico e tratamento, a gente trabalha com a noção de risco, certo? Então, isso aqui nós temos aí 2 bois, né? Um tronco de árvore ou não, né? Então, isso é um risco. Uns pensam que é tronco de árvore, outros podem pensar outra coisa. Então, o fator de risco, a gente já aprendeu isso, né? Quando estudamos metodologia epidemiológica. Um fator de risco promove a exposição, né? Quem está exposto ao fator de risco vai provocar um desfecho. Então, esse fator de risco pode ser um monte de coisa. Pode ser um fator, pode ser vários fatores. Então, aqui, no nosso caso, mãe que fuma, né? Então, a mãe gestante, né? A gestante está exposta ao ato de fumar, vai ter um desfecho. O desfecho, nós estamos testando, é criança que nasceu com baixo peso. Então, o fator de risco levando, a exposição ao fator de risco levando a um desfecho. A pergunta é, essa associação entre hábito de fumar e criança com baixo peso ao nascer é uma associação de causalidade? Quer dizer, o fator de risco causa o desfecho? Ou é uma associação casual? Uma casualidade, uma coincidência? Tem como aferir isso. É isso que a gente vai aprender. Então, aqui é um teste interessante. Esse é um artigo que saiu, olha, no New England, em 2012. New England é considerado, provavelmente, a revista de maior credibilidade, né, na área médica, uma revista de Boston, Massachusetts, e é uma revista, assim, de só tem coisa fina lá, né? Quer dizer, ou, teoricamente, só deveria ter coisa fina. Fizeram um estudo aqui, ó. Consumo de chocolate, função cognitiva e premiação do Nobel. Então, a pergunta era, o consumo de chocolate pode, hipoteticamente, aumentar as funções cognitivas, não só individual, mas também de toda uma população. Existe uma relação entre os países que apresentam alto consumo de chocolate e o total do prêmio Nobel que esse país recebeu? Olha a pergunta, né? E eles fizeram um estudo sobre isso, né? Esse autor aqui fez um estudo sobre isso. Então, ele fez o seguinte, ele colocou, entre outras coisas, colocou num gráfico a quantidade, né, na ordenada, a quantidade de prêmio Nobel por 10 milhões da população, quantos prêmios Nobel, né, o país tinha recebido por 10 milhões de população, e a quantidade de consumo por quilo, por cabeça, por ano de chocolate. Como ele chegou a essa conclusão, não sei, mas ele fez esse estudo. Mostrando então aqui, olha, quanto menor o consumo de chocolate, menor a possibilidade de você ter prêmio Nobel. Por exemplo, China e Japão, que tem um consumo muito pequeno de chocolate, não tem nenhum prêmio Nobel. China e Brasil, desculpa. Aí já tem Brasil, Japão, Portugal, vai subindo. E vocês notem que tem uma certa, né, relação interessante. Quanto maior a quantidade de consumo de chocolate, maior a quantidade de prêmio Nobel. E, estatisticamente, mostrando que tem um coeficiente de correlação de 0,8 praticamente. Quando o coeficiente é igual a 1, ele é perfeito, é uma correlação perfeita. Então, um coeficiente alto. E um P, né, um nível de P de menor que 0,0001, bastante alto, né, ou bastante baixo. A gente considera o P para você, o erro alfa, né, para você negar a hipótese inicial, né? Negar a hipótese que está fazendo.
Então, se o P fosse maior que 0,05, eu falava, não tem nenhuma relação entre consumo de chocolate e prêmio Nobel. Mas o P é muito pequenininho, então teria uma relação considerável entre prêmio e o consumo de chocolate com o prêmio Nobel. Se a gente traçar uma linha, uma tendência bastante interessante, né? A Suécia aqui está deslocada, né, e marcada de modo diferente, porque a Suécia, né, se a gente comparar, por exemplo, com Noruega e Suíça, Noruega e Suíça consumiram mais chocolate, Dinamarca, Noruega, Reino Unido, consumiram mais chocolate que a Suécia, mas tiveram menos quantidade de prêmio Nobel. Ela teve a mesma quantidade que a Suíça, praticamente. Então, aí a Suécia fica um pouquinho fora da curva. O que isso tem a ver? Aí os caras chegaram a uma seguinte conclusão. Né? No texto, ele fala assim, esse grau de correlação não necessariamente indica causalidade, né? Que uma coisa causa a outra. Mas, aparentemente, uma coisa influencia a outra. Quer dizer, o consumo de chocolate pode influenciar a quantidade de prêmio Nobel que o país ganha. Ou a quantidade de prêmio Nobel pode influenciar o consumo de chocolate. Ou os dois teriam influenciado por uma terceira variável ou terceiras variáveis, né? Quer dizer, pelo menos o estudo que eles mostraram, que ele falou, mostrou isso, evidenciou isso. Então ele levantou algumas hipóteses interessantes, né? Esquisitas, mas interessantes. Então, o consumo de chocolate parece aumentar a capacidade cognitiva, promovendo maior chance de se ganhar Nobel. É importante ou não? Não sei. Um melhor desempenho cognitivo, aí ao contrário, um melhor desempenho cognitivo faria aumentar o consumo de chocolate, pois essas pessoas estariam mais atentas aos benefícios nutritivos do chocolate. Ou uma terceira conclusão, em relação à Suécia, por exemplo. Pelo grau de consumo de chocolate da Suécia, ela não deveria ganhar 32 ganhadores, no máximo 14 premiados. Mas, como os prêmios são distribuídos na Suécia, poderia haver um certo grau de protecionismo para os suecos. Olha aqui, até que ponto a gente pode chegar num estudo científico, né? Baseado estatisticamente, colocado numa revista de ponta. Isso é algo muito curioso, né? Se isso é verdade ou não interessa, mas é a curiosidade do trabalho que é interessante. E eles terminam, né, na conclusão do trabalho, dizendo que, colocando essas conclusões e colocando que seria necessário tentar outros estudos, inclusive estudos prospectivos, né, de coorte prospectivo, até de ensaios clínicos, para ver se isso é verdade, né? Então, seria um ensaio clínico interessante, você pegar, por exemplo, consumir chocolate e não consumir chocolate e ver quem vai ganhar prêmio Nobel. Então, pegar os pacientes, as pessoas que ganharam o prêmio Nobel e ver quanto de chocolate eles consumiram. Aí seria um estudo caso-controle. Então, são coisas assim divertidíssimas que a gente às vezes tem nas pesquisas científicas. Isso mostra que a gente tem que entender, tem que tentar avaliar essas pesquisas científicas com critério, que ele está falando desde o começo. Tem que ter espírito crítico nisso, né? Mas é uma curiosidade. Professor, oi. Desculpa interromper o senhor. Esse chocolate é bom. Mas é que eu queria perguntar para o senhor. Essa pesquisa anterior, ela tem bastante viés, não tem? Porque tem um monte. Se o país ele acaba sendo mais desenvolvido, a população tem uma quantidade de capital maior, então consumindo mais produtos industrializados e acaba consumindo mais chocolate. Então, não faz. Assim, eu fiquei muito confusa com essa pesquisa. Desculpa, professor. Essa pesquisa é para confundir, né? É para mostrar que você tem assim, você pode fazer qualquer tipo de pesquisa e achar situações assim bastante bizarras, né? E colocar até numa revista de ponta. A revista colocou isso provavelmente como provocação, né? Isso seria mais uma daquelas pesquisas para ganhar aquele prêmio que eles chamam de Ig Nobel. Não sei se já ouviram falar, né? Que é o Nobel do ridículo, né? As pesquisas científicas mais malucas, né? Os caras dão o prêmio na mesma época que eles dão o prêmio Nobel para as pesquisas, tal, eles põem o prêmio Ig Nobel, que são para pesquisas mais malucas. Essa poderia ser uma delas, né?
Mas é mais assim para confundir mesmo. E outra que você falou, tem vários viés, né? Pega, por exemplo, você vai comparar uma população como Dinamarca, Noruega, Suécia, Suíça, com uma população do terceiro mundo, da América Latina, população da África. Não dá para comparar, uma população que tem séculos e séculos, né, de uma situação, vamos dizer assim, de um bem-estar ou de uma situação de salubridade muito melhor que os outros países. Então, tem mais facilidade de ter acesso à informação, a estudo e um monte de coisa, inclusive a nutrição. Tá? Então, não é para levar assim a ferro e fogo essa pesquisa, é mais para chamar a atenção. Agora, é uma boa vocês comerem chocolate antes da prova, né? Chocolate de cacau. Eu vou começar a comer mais chocolate. É uma boa. É uma boa. Obrigada, professor. Para falar sobre isso, a gente trabalha com um conceito na medicina, que é muito comum, que é a chamada risco, né? O conceito de risco, ou de probabilidade. Vocês já ouviram falar isso várias vezes, né? Mas o conceito de risco é o que a gente chama de a chance, né? Ou a probabilidade de ocorrer uma doença, ou um agravo, ou um óbito, ou até uma cura, acontecer alguma coisa em relação à saúde, é nosso risco em relação à saúde, tá? Uma população durante um período de tempo determinado, né? Essa população pode ser uma população, pode ser um grupo populacional, pode ser um indivíduo, qualquer coisa, mas esse é o risco, tá? A gente tem alguns tipos de risco. Esse risco aqui vocês conhecem, é o risco absoluto, que na verdade é a incidência. Nós também o ano passado, né? Primeiro ano de faculdade, vocês aprendem o que é incidência, né? Que é o número de casos novos de uma doença sobre a população. Então, mostra a intensidade com que a doença acomete a comunidade. Né? Número de casos novos da população exposta. Por exemplo, número de casos novos de Covid em 2020 em Catanduva. Então, colocou a quantidade de casos que nós tivemos de Covid em Catanduva sobre a população de Catanduva. Tá? Mostra o risco de pegar a Covid em Catanduva. Certo? Isso é a chamada incidência. Tá? Isso aqui você já tem esse conceito bastante antigo. Agora existe um conceito novo, que é o risco relativo. Então agora começa a complicar um pouquinho. O risco relativo é a chamada medida de associação. Você associa duas medidas. Refere-se à intensidade com que uma determinada exposição se relaciona com a doença em estudo. Então, refere com uma intensidade de uma determinada exposição está relacionada com uma coisa qualquer que você está estudando, né? Então, é o chamado risco relativo. Ele trabalha com a incidência da doença. Se ele trabalha com incidência, ele só é utilizado nos estudos de coorte, prospectivos ou retrospectivos, e nos estudos de intervenção, que são os estudos experimentais, ensaios clínicos. Então. Estudos de coorte prospectivo, vocês lembram? Eu parto da exposição e vou para o desfecho. Então, e o risco relativo, matematicamente, é a relação que existe entre o risco da doença nos expostos. O que é isso? A incidência da doença nas pessoas que estão expostas àquele fator de risco, sobre o risco da doença nos não expostos, a incidência da doença naqueles que não estão expostos ao fator de risco. Vamos traduzir isso na tabelinha de 2x2 de novo, que a gente vai usar. Né? Lembra que nós usamos para a tabelinha no começo da aula para gestante, nós enchemos esses caselas, as caselas são as mesmas. Doente exposto, casela A. Não doente exposto, casela B. Doente não exposto, casela C. Não doente não exposto, casela D. Então, qual é que é a incidência da doença nos expostos? Quem são os expostos? Casela A mais B. Quem tem a doença? Casela A. A sobre A mais B é a incidência da doença nos expostos. Qual é que é a incidência da doença nos não expostos? Não expostos, C mais D. Quem teve doença? Casela C. Então, incidência dos não expostos é C sobre C mais D. Então, o risco relativo é A sobre A mais B, incidência nos expostos, sobre a incidência nos não expostos. Certo? Isso que é o risco relativo. Então, lembrando, estudo de coorte, população de estudo, eu seleciono aqui quem é exposto e quem não é exposto. Dos expostos,
do grupo de expostos, eu vou ter os doentes e os não doentes. Dos grupos de não expostos, eu vou ter os doentes e os não doentes. Então, meu risco relativo é correlacionar doente exposto contra doente não exposto. Quanto maior o numerador, doente exposto, maior a diferença, né? Maior o meu risco relativo, numericamente maior o meu risco relativo. Tá? Então, quando o risco relativo é igual a 1, o numerador é igual ao denominador. O que significa? A incidência do exposto não tem diferença na incidência do não exposto. Então, não tem associação. Não aparece associação. Quando o risco relativo é maior que 1, o numerador é maior que o denominador. Então, estar exposto ao fator de risco causa aquela doença. Mais do que se eu não tivesse sendo exposto ao fator de risco. Se o risco relativo é menor que 1, o denominador é maior que o numerador. Então, estar exposto não causa doença, ou não causa aquilo, né? O desfecho. Pelo contrário, não estar exposto causa o desfecho. Em algumas situações, isso é importante para mostrar a proteção. Né? Eu vou explicar melhor. Mas entender isso aqui. É só uma coisa matemática. Se é maior que 1, o numerador é maior que o denominador. Se é menor que 1, o denominador é maior que o numerador. Se for igual, não tem diferença. Então, o risco relativo indica quantas vezes a ocorrência do desfecho nos expostos, incidência dos expostos, é maior que a ocorrência do desfecho dos não expostos, né? Numericamente. Quanto maior o valor do risco relativo, maior a força de associação entre a exposição e o desfecho. Risco relativo maior ou igual a 3, existe uma associação forte. O risco relativo próximo de 2, uma associação moderada, e o risco relativo entre 1 e 1,5, uma associação fraca ou provavelmente casual. Isso nem sempre é verdade. Isso aqui nem sempre é verdade, mas é uma maneira de a gente traduzir rapidamente. Porque às vezes você tem um risco relativo entre 1 e 1,5 e é uma associação realmente importante. Tem como provar isso. Isso aí não interessa, mas guarde isso aqui. Então vamos lá, no nosso exemplo. 7.226 gestantes, né? 586 tiveram crianças com baixo peso, 6.640 não. Das 586 que tiveram criança com baixo peso, 275 fumavam. E 2.100 não. Das crianças também que tiveram baixo peso, 311 não fumavam. Certo? E 4.400 também não fumavam e não tiveram baixo peso. Então, como é que eu faço a questão do risco relativo? Incidência dos expostos. Dos 2.419 crianças que foram expostas ao hábito da mãe fumar, 275 tiveram baixo peso ao nascer. Incidência nos não expostos. Dos 4.807 que a mãe não fumava, 311 tiveram baixo peso ao nascer. Então, risco relativo A sobre A mais B, sobre B, C sobre C mais D. Então, é 275 sobre 2.400, dá 0,114. 311, 4.800, dá 0,065. Então, aqui, a incidência nos expostos, 0,114, a incidência nos expostos, 0,065. Dividindo 0,114 por 0,65, 0,065, vou ter 1,75. Maior que 1. Maior que 1. É muito? Não é, mas é maior que 1. Então, eu posso calcular por aqui, posso chegar a essa conclusão aqui, ó, não. O risco do recém-nascido apresentar baixo peso é 1,75 vezes maior do que nas mães fumantes, do que nas não fumantes. Ou seja, 75% maior de risco de recém-nascido apresentar baixo peso se a mãe for fumante. Certo? Isso que é o risco relativo. Agora, para complicar um pouquinho mais, nesse risco relativo, eu cheguei à conclusão, então, que o risco do RN apresentar baixo peso é 1,75 maior do que de mães fumantes do que nas não fumantes. Tá? Isso aí pode ser atribuído a toda a população ou só se refere à amostra estudada agora? Quer dizer, eu cheguei a essa conclusão nesse tipo de
de associação que eu fiz agora. Eu fiz uma pesquisa. Nessa minha pesquisa, eu cheguei a essa conclusão. Até que ponto isso pode ser casual ou causal? Como é que eu faço essa diferença? Aí, eu vou levar em consideração o conceito de intervalo de confiança, que é mais ou menos aquilo. Eu cheguei a esse número, 1,75. Né? O quanto que ele é viável? Né? Em que intervalo eu posso confiar? Né? Eu vou ter 1,75 é o que eu achei, mas eu tenho um nível mais baixo e um nível mais alto, que me dá esse intervalo, que é o que é isso aqui. Para se interpretar o valor do risco relativo, eu estou lendo o texto porque é mais fácil para vocês entenderem. Para se interpretar o valor do risco relativo, é necessário calcular o intervalo de confiança. Normalmente, eu utilizo intervalo de confiança de 95%. Isso é, o valor encontrado do risco relativo tem 95% de chance de pertencer ao intervalo determinado. Lembra que em medicina a gente sempre trabalha com 95%. Né? Quando você não sabe nada, põe 95%. Quer dizer, eu admito errar até em 5% das vezes. Fora isso, não. Então, 95% é o padrão. Muitas vezes vocês vão ver, né, em estudos de pesquisa, quando tiver intervalo de confiança de 95%. Como é que fabrica isso? Então, isso aqui é a fórmula do intervalo de confiança que vocês vão ter que gravar porque vai cair na prova. Log neperiano do risco relativo mais ou menos 1,96 vezes raiz de B sobre A vezes A mais B mais C mais D sobre C mais C mais D. Simples. Simples. Principalmente log neperiano, todo mundo sabe o que é. Não precisa se preocupar que isso aí já vem pronto. Né? Mas tem, por exemplo, métodos APs em smartphone próprio para isso. Tá? Mas é só para mostrar como é utilizado isso. Né? Isso aqui é baseado naquelas caselinhas A, B, B, C e D. Tá? Dá para tirar isso aí. Por que chegaram a essa conclusão, esses números? Então é aqui, ó, vocês lembram quando nós falamos de diagrama de controle no primeiro ano? Da distribuição normal de uma variável, de uma atividade, né? Quer dizer, da variação normal de uma distribuição na comunidade, você tem a curva normal, tem a média. E se eu colocar aqui, ó, menos 1,96 desvio padrão, mais 1,96 desvio padrão, essa área sobre a curva corresponde a 95%. Então, esse 1,96 é por conta disso. Você vê que é mais ou menos 1,96. Mais 1,96 está aqui, menos 1,96 está aqui. É o meu intervalo de confiança. Então, toda vez que eu falar assim, o risco relativo é 1,75, eu vou perguntar qual é o intervalo de confiança. Eu saber se eu posso confiar nesse dado. Então, limite inferior do intervalo de confiança, limite superior do intervalo de confiança. Então, aqui, ó, fazendo aqueles cálculos, que não foi eu que fiz, mas eu tenho aqui o risco relativo de baixo peso ao nascer com tabagismo foi 1,75. O limite inferior do intervalo de confiança foi 1,50 e o superior 2,04. Então, eu leio assim. O risco relativo 1,75 com o intervalo de confiança de 1,5 a 2,04. 1,75 está aqui. Como é que eu interpreto isso? Aí é outro macete que vocês têm que guardar. Se o intervalo de confiança, 95%, contiver o número 1, quer dizer, se entre o limite inferior e o limite superior tiver o número 1, não tem associação. É nulo. Mesmo que você tenha chegado a um risco relativo alto, se o intervalo de confiança tiver o número 1, a unidade 1, não tem associação. Se o intervalo de confiança não tiver o número 1, existe associação. Aqui, por exemplo, não tem o número 1. O número 1 está para cá. Né? O intervalo vai de 1,5 a 2,04. Então, tem associação. Se o intervalo fosse de 0,8 a 2,04, então, no intervalo, teria o número 1. Então, não teria associação. Conclusão, então. Houve associação entre o hábito de fumar da mãe e baixo peso do recém-nascido, e a associação não foi casual. Foi de causalidade. Então, não foi um risco relativo muito alto, mas houve uma associação de causalidade. Se a mãe fuma, a criança tem um risco maior de nascer de baixo peso. Isso é o que a gente chama de risco relativo. Há alguma dúvida? Estou
câmbio? Por enquanto não, professor. Tá. Eu falei que onde é que eu falei aqui? Eu queria dizer o seguinte, como eu falei, se você tem um risco relativo acima de 1, lembrei, eu estava procurando aquele slide lá que eu lembrei. Se o risco relativo for acima de 1, existe uma associação que, para ser casual ou causal, tem que fazer um intervalo de confiança. Se ele for igual a 1, não tem associação nenhuma. Agora, se ele for menor que 1, não estar exposto é melhor do que estar exposto. Tá? Então, uma associação de proteção. Por exemplo, isso aqui é uma outra maneira de fazer esse cálculo desse risco. Né? O Programa de Bolsa Família e a redução da mortalidade infantil nos municípios do semiárido brasileiro. Semiárido é uma região do Nordeste bastante pobre. Então, a partir do momento que eles fizeram o programa de Bolsa Família, que seria dar uma renda básica para todas as pessoas de maior carência, eles fizeram, então, pegar aquela população que estava recebendo a Bolsa Família e viram algumas variáveis. Por exemplo, a cobertura em relação à mortalidade infantil, cobertura da população com o programa Bolsa Família e viram quantos que tinha de mortalidade infantil naquelas pessoas. Cobertura das população da equipe de saúde da família, da estratégia de saúde da família e viram quantos por cento tinha de mortalidade infantil. Consultas de pré-natal, taxa de fecundidade, taxa do alfabetismo e viram como isso impacta na mortalidade infantil. Então, eles viram o seguinte, esses 3 primeiros, quanto maior o programa Bolsa Família, né, maior a porcentagem da população recebendo renda básica, quanto maior a porcentagem da população na estratégia de saúde da família, quanto maior a quantidade de consulta pré-natal que a população se estabelecia, a relação, o risco de ter mortalidade infantil era baixo, era negativo. E esse risco é negativo e o intervalo de confiança de 95% era todo negativo. Não tinha a unidade, não tinha o número 1 no meio. Então, tudo isso aqui, quanto maior a cobertura da programa Bolsa Família, da estratégia de saúde da família, quanto maior a quantidade de consulta pré-natal, protegia a população da mortalidade infantil. Então, é uma proteção. Ao contrário, uma taxa de fecundidade maior e uma taxa de analfabetismo acima dos 15 anos grande, era deletério para a mortalidade infantil. O risco relativo era positivo, maior que 4, maior que 1, e não tinha também a unidade. Então, o valor de P era consistente. Então, quando ele é menor que 1, pode ser proteção. Tá? Isso é o risco relativo. Risco atribuível. É um outro tipo de risco, isso aqui é mais fácil de calcular. Exprime o quanto da incidência de uma doença pode ser associada ao fator de risco. Portanto, estima quanto a doença pode ser evitada se for eliminado o fator de risco. Por exemplo, ele é utilizado para avaliar o impacto de uma intervenção. Se tem uma situação acontecendo na população, ou no indivíduo, você toma uma atitude, né? Você faz uma conduta. E essa conduta, para avaliar o impacto dessa conduta, você usa esse risco atribuível. Né? Matematicamente, ele é calculado basicamente pela diferença entre a incidência nos expostos e não expostos. É só diminuir incidência de exposto por não exposto. Mais simples de fazer o resultado. Por exemplo, no caso da criança com baixo peso e a mãe fumante, nós vimos que a incidência no exposto era 114, a incidência nas mães não fumantes era 65, então o risco atribuível era simplesmente tirar 114, 65 e deu 49. Né? Isso eu interpreto assim, esse excesso de 49 é atribuível, é devido ou atribuível à presença do fator de risco em questão, que seria hábito de fumar. Isto é, o hábito de fumar na gestante promoveu 49 casos de baixo peso ao nascer a cada 1.000 nascidos vivos. Se eu tiro o hábito de fumar na gestante, eu protejo para cada 1.000 nascidos vivos 49 crianças.
mais simples de entender, né? Tem outros agora. Então, isso aqui está mais relacionado, esse risco atribuível, risco relativo, né? Está mais relacionado com o chamado prognóstico da doença, né? Ou dos agravos, o prognóstico. Vamos falar alguma coisa também do tratamento, em relação ao tratamento. Então, eu tenho aqui, relembrando os estudos de ensaio clínico, né? Eu tenho a população de referência, eu vou escolher uma população de estudo, aqui eu vou já promover uma intervenção. A população que eu estudo, alguns eu vou excluir, e eu vou selecionar os participantes da população de estudo. Faço outra intervenção desses participantes. Um grupo de estudo, se fosse um medicamento, vai usar o medicamento, e o grupo controle, por exemplo, vai usar o placebo. Então, vacina da Covid, o grupo de estudo vai usar a vacina da Covid e o grupo controle vai usar placebo, certo? Eu vou chegar a um resultado, R1 para o grupo de estudo, o segundo resultado para o grupo controle. E eu vou comparar estatisticamente esses resultados. Tá? Eu chamo isso de eficácia, ou redução relativa de risco. Tá? Os ensaios clínicos apresentam um desenho semelhante aos estudos de corte prospectivo. Nós vimos isso, né? Eu trabalho com incidência. Né? Então, se eu trabalho com incidência, eu posso trabalhar com risco relativo. Então, eu posso fazer o risco relativo nesses ensaios clínicos, mas faço também o estudo de eficácia. Então, já que eu estou testando drogas, vamos supor, né? Então eu vou fazer o estudo de eficácia. Então, por exemplo, chegar à conclusão que a eficácia da Covid-19, da vacina da Pfizer, né? Agora, chegaram à conclusão que era 90% de eficácia. Da vacina da Rússia, 92%, baseado nesse critério aqui, né? Então, a associação entre a exposição do medicamento e o desfecho, o resultado pode ser realizado através do risco relativo. Posso usar o risco relativo. É só usar incidência de exposto, incidência de não exposto. Incidência que tomou remédio, incidência que não tomou remédio, acho o risco relativo. Mas posso também achar a redução relativa de risco, que é um cálculo também assim. A incidência no placebo menos a incidência no exposto, sobre a incidência no placebo. Esses são cálculos matemáticos que a gente vai engolir, tá? Só é fácil achar incidência no grupo placebo menos a incidência no exposto sobre a incidência no grupo placebo. Grupo placebo. Então, vamos supor aqui, ó, uso do ácido acetilsalicílico na prevenção do AVC. Então, eu peguei 400 pessoas. Dessas 400 pessoas, 60 tiveram AVC, 340 não tiveram AVC. Das que tiveram AVC, 20 usaram AS. Das que não tiveram AVC, 180 usaram AS. Então, o AS protege contra o AVC ou não? Então, a incidência no placebo. O que é o incidência no placebo? É 40 sobre 200. Menos a incidência no AS, né? Incidência no exposto, né? Tomou medicamento. 20 sobre 200. Então, aqui dá 0,2, aqui dá 0,1. Então, 0,2 menos 0,1 dá 0,1. A incidência no placebo, embaixo, 40 por 200 dá 0,2. Então, a incidência no numerador, né? A diferença entre a incidência no placebo e a incidência no exposto deu 0,1, sobre a incidência no placebo, 0,2. Então, vai dar 0,50. Então, eu leio assim, ó, o uso de ácido acetilsalicílico promoveu uma proteção de 50% no risco de AVC. Tá? Quanto maior a incidência no exposto, maior o meu numerador. Certo? Desculpe, menor o meu numerador. Quanto menor o meu numerador, maior vai ser minha proteção. Tá? Então, o uso de AS promoveu a proteção de 50% do AVC. Por quê? A incidência do AS deu 0,1. Certo? E a incidência do placebo deu 0,2. Eu dividindo um por outro, dá 0,50 ou 0,5.
Então, uma proteção de 50%. Se eu tomar essa, eu vou ter uma proteção de 50% da prevenção do AVC. Isso tudo teste, tudo números fictícios. Um outro dado interessante, outra variável interessante que a gente trabalha para o tratamento é o número necessário para tratar. Isso aí vocês vão ouvir muito. Isso cai em teste de progresso até. Não sei se caiu no teste de vocês, mas cai. Os testes de progresso, cai em teste de residência. Esse número necessário a tratar mostra quantas pessoas devem ser tratadas para se evitar a ocorrência de um evento. Então, no caso do AS, eu tratei tantas pessoas. Quanto eu preciso tratar com AS para evitar que ocorra um AVC, né? Quanto melhor o tratamento, quanto melhor a droga, menor o número necessário a tratar. Né? Se eu preciso tratar 2 pessoas para ter um resultado positivo, é melhor do que eu precisar tratar 20 pessoas para ter um resultado positivo. Relaciona a incidência do evento no grupo placebo com a incidência do evento no grupo tratado. Sempre isso. O que muda é o cálculo. Né? Como é que eles chegaram a esse cálculo? É muito complicado, mas a gente guarda só a prova final, o esquema final. Então, o número necessário a tratar é a relação de a unidade 1 sobre a incidência do placebo menos a incidência do tratado. Então, se você tem aquele quadrinho lá, você vai achar, só guardando essas formuletas aqui. Então, vamos lá. Número necessário ao tratar, pegando o AS com AVC. O uso do AS, né, a prevenção do AVC. Então, o número necessário ao tratar é a incidência do placebo, né, menos a incidência do exposto, né, que é o denominador. E o numerador é 1. Então, incidência do placebo, 0,20. Incidência do exposto, 0,1. Então, é 1 sobre 0,2 menos 0,1 é igual a 1 sobre 0,1. Significa 10. Né? Eu dividi 1 por 0,1 dá 10. Então, conclusão. É necessário tratar 10 pessoas com ácido acetil salicílico para se evitar um episódio de AVC. Se isso fosse 20, era pior. Se fosse 2, era melhor. Tá? Então, quanto maior o número necessário ao tratar, menos eficaz é o tratamento. Quanto menor o número necessário ao tratar, mais eficaz é o tratamento. Tudo bem? Até agora, a gente falou primeiro de risco relativo e risco atribuível, falamos do diagnóstico, do prognóstico. Depois falamos de tratamento, né? do número necessário ao tratar, falamos do tratamento em si. Agora, vamos falar dos estudos caso-controle, porque até agora a gente está falando de estudos prospectivos e de ensaios clínicos. Agora, eu também posso fazer esses cálculos para o estudo caso-controle. Só que tem uma diferença, se vocês se lembram. O estudo caso-controle, eu não trabalho com a incidência da doença. Eu não trabalho com a incidência, porque o estudo caso-controle, a doença já aconteceu. Então, eu parto do doente, quer dizer, do resultado, né, do desfecho doente para o desfecho não doente, para ver quem é que estava exposto e não exposto entre os doentes, para comparar quem é que estava exposto e não exposto entre os não doentes. Então, eu não trabalho com incidência. Não dá para calcular o risco relativo. Eu tenho que usar um artifício para calcular o risco relativo. É um risco relativo modificado. Vou explicar como é que funciona. Então, voltando àquela caselinha. Se eu fosse calcular o risco relativo, né, usando a incidência da doença, então, quantidade de pessoas doentes entre os expostos sobre, né, o total disposto, quantidade de pessoas doentes entre os não expostos sobre os não expostos. Né? Então, eu vou achar aqui o risco relativo. Tudo bem. Só que eu não posso fazer isso no caso controle. Então, eu uso o seguinte artifício. Por definição, caso controle, se vocês se lembram, é mais utilizado para se trabalhar com doenças pouco comuns, com doenças mais raras. É uma maneira de falar. Né? Se for uma doença pouco comum, se eu for usar essas caselas, eu vou dizer o seguinte, ó, entre a relação entre A e B, eu vou ter muito mais B do que A. Certo? A relação entre C e D, eu vou ter muito mais D do que C. Então, B seria muito maior que A nas doenças pouco comuns. Certo? E C e D seria muito maior que C nas doenças pouco comuns.
Então, eu posso simplesmente substituir o A mais B por um B aproximado. O que significa? Se o B é muito maior que A, a adição de A no B não vai ter muita significância. Então, eu posso calcular como um B. C mais D é a mesma coisa. Se D é muito maior que C, a adição do C não vai ter muita importância. Eu posso ficar só com o D. Isso é uma forçar a amizade na matemática, mas é assim que eles fizeram os cálculos. Então, se eu fizer o risco relativo, usando a fórmula do risco relativo A sobre A mais B, eu vou substituir esse A mais B, denominador, por B. C sobre C mais D, eu vou substituir o C mais D por D. Então, eu fico A sobre B, né? Sobre C sobre D. Fazendo a inversão matemática, eu vou ver assim, ó. Vou chegar à seguinte fórmula. A vezes D sobre B vezes C. Que é o meu risco relativo de caso controle. Eu chamo isso de OR, que é Odds Ratio. Vocês já devem ter ouvido falar. É o risco relativo aproximado, né, para estudos caso controle. Se vocês prestarem atenção, é simplesmente multiplicar matematicamente A vezes D sobre B vezes C. A gente chama isso da relação dos produtos cruzados. A vezes D sobre B vezes C. Isso é o Odds Ratio. Então, Odds Ratio é a razão entre a probabilidade que um evento ocorra pela probabilidade que ele não ocorra. Nos estudos caso controle não se trabalha com incidência, portanto, não se pode calcular o risco. O R expressa um risco relativo aproximado. Então, vocês podem encontrar esse OR, Odds Ratio, né, com outros nomes, como risco adicional, ou razão dos produtos cruzados, ou razão de chance, que é uma tentativa esdrúxula de aportuguesar a expressão Odds Ratio. Na maioria das vezes, a gente usa o Odds Ratio, sem tradução. E é desse jeito que escreve, Odds Ratio. Significa, como é que eu interpreto? É a mesma coisa que o risco relativo. Odds Ratio igual a 1, não existe associação, porque o numerador é igual ao denominador. Tá? Odds Ratio maior que 1, existe uma associação. Tem gente querendo entrar agora. Odds Ratio menor que 1, a exposição tem fator protetor. Né? Existe associação, mas é de fator de proteção. Tá? Então, por exemplo, vamos fazer um cálculo aqui. Ó. Câncer de pulmão e hábito de fumar. Eu lembro que eu falei para vocês que você trabalha com doenças assim, de longo período de incubação, de longa latência, né? É melhor trabalhar com caso controle do que com estudo prospectivo, é mais fácil, né? Então, vamos pegar aqui, ó. Entre todas as pessoas que tinham câncer de pulmão, 80 pessoas que tinham câncer de pulmão, 70 fumavam e 10 não fumavam. Entre 320 pessoas que tinham câncer de pulmão, não tinham câncer de pulmão, 210 fumavam e 110 não fumavam. Certo? Afinal de contas, tem relação entre câncer de pulmão e tabagismo? Então, se eu for fazer meu odds ratio aqui, é só multiplicar 70 por 110 sobre 210 sobre 10. Certo? 210 vezes 10, desculpa. Então, 70 por 110, 7.700. Tá? 210 vezes 10, 2.100. Dividido 1 por 1, 3,67. É maior que 1, então tem uma relação. Para eu validar isso, eu tenho que achar o intervalo de confiança. No intervalo de confiança, o cálculo é feito da mesma maneira. Eu não estou nem colocando aqui intervalo de confiança, mas a explicação do intervalo de confiança para o odds ratio é a mesma do intervalo de confiança para o risco relativo. Não tem nenhuma diferença. Guarda que o odds ratio é um risco relativo disfarçado. Tá? Então, o significado é o mesmo. Então, existe uma associação entre hábito de fumar e neoplasia de pulmão. Se o intervalo de confiança for, né, se esse número estiver entre o intervalo de confiança, o nível mais baixo, o nível mais alto do intervalo de confiança, e nesse intervalo não tiver o número 1, então existe uma associação e não é causal. Não é casual, é causal. Mesma coisa que o risco relativo.
Um outro exemplo. Morte perinatal, sim e não. De 6.373 partos, né, 211 houve morte perinatal. Nessa 211, 150 tinham baixo peso. De 6.162 que tinham morte perinatal, que não morreram, 574 tinham baixo peso. Então, tinha muito mais gente com baixo peso em quem não tinha morrido de morte perinatal. Né? Mas a quantidade, o denominador de cada uma delas é diferente. Então, como é que eu faço o cálculo, então, do odds ratio? Né? Eu multiplico 150 por 5.588 e divido depois pelo produto de 574 por 61. Pá, pá, pá. Achei aqui um odds ratio de 23,9. Então, existe um risco de morte perinatal na criança de baixo peso. Tá? Morte perinatal e desfecho. Criança de baixo peso seria aqui o exposto. Né? Quando eu falei da mãe, né, o baixo peso era o desfecho e a mãe fumante estava aqui na variável, né, dependente. Tá? É o contrário. Então, existe uma associação entre morte perinatal e baixo peso no nascer. Para eu confirmar isso, tem que ter um intervalo de confiança. Então, se esse 23,9 está entre o nível mais baixo e o nível mais alto do intervalo de confiança, nesse intervalo não constar o número 1, então não é casual e sim causal. Tá? Como eu falei, a aula era curta. Por fim, tem esse quadrinho aqui, que isso aqui foi aquele trabalho que eu fiz na minha tese de doutorado, que calculei fator de risco, é um estudo caso controle. Foi um fator de risco de pessoas que tiveram hepatite C. Então, lembra que eu falei para vocês, eu peguei pessoas que tinham hepatite C e fiz um questionário baseado em vários fatores de risco. E peguei pessoas que não tinham hepatite C e fiz o mesmo questionário, para ver quais eram os hábitos dessas pessoas, por que algumas tiveram hepatite C e outras não. Então, eu cheguei à seguinte conclusão, entre várias variáveis, né? Mais de 30 variáveis analisadas, e tem um quadrinho final. Né? Isso aqui chama-se regressão logística ajustada, que não tem importância saber agora, mas é um método estatístico complicado, né? Quando você usa várias variáveis assim, para fator de risco. Como era estudo caso-controle, eu não usei risco relativo, usei odds ratio. Então, eu cheguei à seguinte conclusão. Quem tomou transfusão de sangue antes de 1993 tinha um fator de risco, né? Tinha um odds ratio importante. E o intervalo de confiança não mostrava que não era casual a coisa, né? Não tinha a unidade 1, certo? Por que 1993? Porque em 1993, a partir de 1993, é que ficou obrigado a se fazer nos bancos de sangue o teste para hepatite C. Antes não se fazia. Né? Então, quem tomou sangue depois de 93 provavelmente se protegeu, porque tomou sangue protegido, que não tinha hepatite C. Acidentes com seringas ou agulhas. Né? Pessoas assim, acidentes profissionais, acidentes não profissionais. Quem teve algum acidente também tinha um odds ratio grande e com intervalo de confiança. Só que aqui, olha, veja que interessante. O odds ratio aqui é bem grande, o maior de todos. Mas o intervalo de confiança é muito grande. É de 1,3 para 93. Quando acontece isso, né, é pouco confiável. Apesar de cair no intervalo de confiança, é pouco confiável esse resultado. Provavelmente, se eu usasse uma quantidade, um N muito maior, eu não chegaria a essa conclusão. Então, isso aqui já mostra, né? Também tem isso no intervalo de confiança. Se ele for muito grande, qualquer coisa que cair lá dentro, né, vai ser 95%. A chance de cair lá dentro é muito grande. Então, normalmente, se eu uso, né, uma amostra não muito grande, eu posso ter essas deformidades. Por exemplo, tatuagem, eu também, né, mostrei que tinha um fator de risco, aliás, um odds ratio, né, fator de risco, um risco relativo atualizado, né, modificado, que é o odds ratio, importante, com um intervalo de confiança razoável. O uso de drogas não injetáveis, né, cocaína, principalmente, né, é sabido que promove hepatite C, outros estudos também mostram isso. Medicamentos injetáveis, isso aqui foi muito interessante,
né? E é importante a relação de medicamentos injetáveis, porque você vê um fator de um odds ratio acima de 2, com um intervalo de confiança bem curtinho. Então, esse aqui foi um dado bem importante. Um outro dado importante, que foi esquisito, né? A histórico, né? O antecedente de ter infecção sexual transmissível prévia com hepatite C. Eu achei aqui no trabalho que seria importante. Provavelmente porque o N não foi muito grande, porque não é uma coisa muito sabida tecnicamente, né, pelos estudos, que relação sexual transmite hepatite C. Aqui, por exemplo, ó, contato sexual com o usuário de droga injetável teve odds ratio maior que 1, contato sexual com hepatite C teve odds ratio maior que 1, mas não teve, não foi casual, não foi causal. Por quê? Porque o número 1 está no intervalo de confiança, 0,4 a 3,09, 0,8 a 19. O número 1 está no meio. Então, aqui não foi causal. Esses com asterisco foram os que eu achei, de todos os trabalhos, de todas as pesquisas, foram os que eu achei importante. Então, isso que é o odds ratio. Tá? Isso é o que a gente usa para, na epidemiologia clínica, para o diagnóstico, como eu falei na aula passada, e na aula de hoje, para... Chegou a tempo de corrigir, de responder a chamada. Para o diagnóstico na aula passada e para a aula de hoje, tratamento e prognóstico. Beleza? Então, isso é um risco. Eu achando que isso pode ser um tronco de árvore, eu posso me arriscar. E, na verdade, é um jacaré. É um risco que eu corro. Todo trabalho científico tem esse risco. Certo? Alguma dúvida? Ô, professor, eu posso perguntar para o senhor a atuação para ver se eu entendi mais ou menos? Você pode perguntar, responder outra história. Por exemplo, então, basicamente, eu tenho que calcular risco ativo, eu tenho que calcular o intervalo de confiança. Para estudo caso-controle, eu vou calcular o odds ratio, só que é basicamente a mesma coisa que risco relativo, só que eu faço produto cruzado porque porque aqueles valores acabam sendo insignificantes quando comparados com a outra parte da tabela. E aí eu avalio se esse risco relativo está dentro do intervalo de confiança, que tem aquela fórmula horrível, e se tiver dentro do intervalo de confiança, mais um também não estiver presente, eu falo que existe a relação e que é uma relação de causalidade. É isso. O resumo da aula é isso. Tá. Quando vocês forem ver, só para vocês entenderem, se vocês forem fazer um teste, por exemplo, né, vai falar assim, olha, então, vamos relação assim, assim, assado. O risco relativo, acha o risco relativo. Você vai achar o risco relativo. É causal, causal, casual. No enunciado, seguramente vai ter o intervalo de confiança deu tanto. Você não vai calcular o intervalo de confiança. Tá? Porque não tem como calcular o intervalo de confiança com uma fórmula daquela, a não ser que você tenha no computador e tal. Então, não existe isso. Todas as questões vão dar o intervalo de confiança. Se é importante o intervalo de confiança para você responder aquela pergunta. E outra também, quando você for ler um artigo científico que vai te dar esses dados, né? O risco relativo deu tanto, o odds ratio deu tanto, o intervalo de confiança vai ser dado também no artigo. Tá? Então, não se preocupa com isso. Agora, o que você tem que entender é interpretar o intervalo de confiança. Então, se eu falo aqui que no intervalo de confiança tem um número 1 aqui, ó, entre o 0,4 e o 3,09 tem o número 1? Tem. Então, eu posso até ter um risco relativo, um odds ratio positivo, acima de 1. Mas isso aqui foi uma casualidade, porque o meu intervalo de confiança tem o número 1. Isso é uma forçação de barra, você tem que engolir um pouco esses conceitos, certo? Porque eles chegaram, tem gente que estuda isso, chega à conclusão, matematicamente, nessas fórmulas. Então, a gente vai só querer interpretar, nós não vamos fazer cálculo matemático sobre isso, vamos interpretar o resultado. Certo? O máximo que vocês vão fazer, e vai ser exigido de vocês,
tanto na nossa prova, nas provas todas que vocês forem fazer, vocês calcularem o risco relativo, calcular o odds ratio com as tabelinhas, né? É dado enunciado, é isso que é feito. Então, essas formulinhas assim, de risco relativo, risco atribuível, número necessário a tratar disso aí, vocês têm que saber. Tá? Isso geralmente não é dado na prova. A fórmula não é dada. São dados os dados e vocês aplicam a fórmula. Certo? Certo, beleza, professor. Muito obrigada. Nada. Mais alguma? Não? Eu tenho. Então Desculpa. vai. Mais uma curiosidade, assim, quando você acaba enviando um trabalho para ele ser avaliado para publicação, as questões dos vieses são levadas em conta com grande peso ou nem tanto? Que eu fiquei... A melhor coisa que você faz quando você faz um trabalho é você já apontar o viés. Certo? Você aponta o viés. Geralmente, no final do trabalho, antes da conclusão, que acaba a discussão, no último parágrafo da discussão, é o momento certo de você falar assim, olha, esse trabalho foi bom por isso, 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 mas foi ruim por isso, isso, isso. E aí você aponta os viés. Né? Eu, por exemplo, no meu trabalho, tipo um trabalho desgraçado, fiquei mais de um ano fazendo, chegou no final, eu falei, olha, esse trabalho se justificou por isso, 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 agora, pelo contrário, por outro lado, os pontos falhos foram esses, esses e esses. Certo? Então, você calcula, você que está fazendo o trabalho, você já sabe qual é o viés. Então, antes de alguém apontar o viés, você aponta no trabalho. Você pode ver, na maioria dos trabalhos, os caras terminam assim. Esses dados foram o que nós achamos, mas seria interessante mais trabalhos sobre isso, com um N maior, tal. Grande parte dos trabalhos terminam assim. Devem terminar, pelo menos. Entendi. É como se fosse uma contra-argumentação para já quebrar quando alguém aponta para você. Exatamente. Você não dá chance para o outro, né? Uhum. Entendi. Você fala, não, eu estou sabendo que é isso. Eu não fiz isso assim, eu não cheguei a essa conclusão sem levar isso em consideração. Não. Estamos levando em consideração. São os pontos falhos do trabalho, são esses. Faltou tempo, faltou N, poderia ser um N maior. Né? No meu trabalho, eu falei que eu poderia ter um N maior, porque o intervalo de confiança nesse nível aqui é uma coisa furada. Né? Então, potencialmente furado. Pode ser que não, mas é potencialmente furado. Então, você tem que já chamar a atenção para isso. Você está ciente dos limites do teu trabalho. Certo? Tá. Muito obrigada, professor. Nada. Eu estou ganhando para isso. Quanto mais alguma pergunta? Gente, a gente percebe algumas coisas. Né? Eu sei que foi difícil esse ano todo por conta de ter sido tudo online, mas a gente tem alguns controles das coisas. Né? Por exemplo, a gente começa as aulas com 90, 100 alunos, por exemplo, terminamos hoje com um pouco mais de 60 alunos. É uma coisa meio complicada isso, porque são temas que vocês vão ter dificuldade para interpretar. A gente tem dificuldade até para passar esses temas. Né? Então, a gente tem menos controle do que se fosse numa sala de aula. Depende muito de vocês. Isso, né? O nosso controle aqui é muito relativo. Inclusive, prova, vocês já viram, prova é pro forma. Né? Prova é pro forma. Então, mas o interessante é que vocês aprendam. A ideia nossa é que vocês aprendam. Como é que vai ser ano que vem, eu não sei. Se nós vamos continuar, tendo aula online ou se vai ter aula presencial, nós não sabemos. Né? Então, seria interessante que vocês prestassem um pouco mais de atenção. De qualquer maneira, férias, mas ainda tem um probleminha. Né? Então, a prova está marcada, só para confirmar, dia 19 às 17 horas. Feito? Tudo bem? Certo, professor. Obrigada. Professor, obrigada. Tá legal. Então, vamos embora. Estou desgravando.